Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos então para a nossa mensagem de hoje, de Marcos 6, versículo 6 até o versículo 13. E hoje falaremos sobre a missão poderosa dos discípulos. Marcos 6, de 6, na verdade, a segunda parte do versículo 6 até o versículo 13. Ok? Vamos ler então o texto que diz assim: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos que o Senhor nos abençoe esta noite para compreender a nossa missão, para compreender que assim como o Senhor enviou os discípulos, assim também o Senhor nos envia para a sua missão poderosa. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Semana passada, no capítulo 6, de 1 a 6, nós vimos que Jesus tinha acabado de ser rejeitado em Nazaré. Era a sua cidade natal e, por conta disso, ele começa a percorrer os povoados vizinhos daquela região para pregar àqueles que ainda queriam ouvir a palavra de Deus. Há uma ideia de que todos nós somos missionários. E essa mensagem é para os missionários. Poxa, pastor, então eu vou embora porque afinal essa mensagem não é para mim? Calma. Fique aqui, pois a mensagem é para você, porque todos nós somos missionários. Não no sentido de que todos nós iremos para fora da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país para pregar o evangelho. Mas todos nós somos missionários no sentido de que todos nós somos chamados para pregar o evangelho aonde quer que nós estejamos. No final do evangelho de Marcos, nós vemos isso claramente e nós chegaremos lá. Lá em Marcos 16, 15 a 16, diz assim: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Este é o propósito final do evangelho de Marcos e por isso ele descreve desde agora como Jesus vai construindo esta ideia até chegar ao propósito final, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Tem criaturas, tem criação de Deus aqui em Cocal? Tem criaturas e criação de Deus na sua cidade, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho? Ou será que é só lá na África, é só lá no Emirados Árabes, é só lá no Afeganistão, na Índia ou qualquer outro lugar? Todos nós somos chamados a ir por este mundão, a todos os lugares e pregar o evangelho, inclusive aqui. Dito isso, e crendo nisso, vamos então para a mensagem. Nós veremos então, primeiramente, no versículo 6, a segunda parte do versículo 6, sobre o exemplo inspirador. Diz assim, versículo 6, a segunda parte. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Ele havia acabado de ser rejeitado em Nazaré, como nós já vimos, e agora ele estava rumo às aldeias vizinhas, ou povoados ali mesmo na região de Nazaré e outros lugares ao redor. Possivelmente, Jesus foi preparando o terreno e analisando aonde ele enviaria cada um dos seus discípulos para continuar a missão. Jesus dá o exemplo para eles e para nós. Jesus não é um líder que só manda e nós temos que obedecer. Ele vem e dá o exemplo do que nós devemos fazer. Há três coisas que nós podemos aprender aqui. Primeiramente,
uma missão. Jesus tinha o mesmo propósito em todos os lugares que ia. Ele tinha uma missão, que era de que pessoas pudessem crer no Senhor. Segundo, diversos lugares. Jesus entendia que precisava ir para diversos lugares pregar o Evangelho. Ele poderia ter ficado somente em Jerusalém, onde talvez tinha mais conforto, onde talvez conseguiria alugar uma casa, comprar uma casa, construir uma casa e ficar ali mais confortável em uma cidade grande. Mas não, ele entende que ele precisava ir para diversos lugares, para diversos povoados, para lugares pequenos, que talvez algumas pessoas pensassem, mas não faz sentido ir para um lugar tão pequeno assim para pregar o Evangelho. Ali é uma cidade tão minúscula, um povoado tão pequeno, para que ir pregar o Evangelho ali? Vamos nos concentrar nas cidades grandes. Mas não, Jesus, ele percorre diversos lugares e por onde ele vai, ele tem também um ensino. Do começo ao fim, Jesus somente pregou um mesmo Evangelho, que era: arrependam-se e creiam, pois o reino de Deus está próximo. Quando nós temos uma missão, quando nós vamos por diversos lugares, quando nós temos um ensino, então nós estamos cumprindo a missão do Senhor. E ele dá este exemplo prático para as nossas vidas. Segundo texto, segundo ponto aqui, é que nós vemos também a autoridade divina. Então, primeiramente, vimos sobre o exemplo inspirador e agora a autoridade divina, versículo 7, que diz assim: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ele separou os 12 discípulos dos outros grupos de discípulos. Ainda não era o momento para os outros irem. Primeiro precisava ir os 12, pois eles seriam então os líderes daquele grupo restante, como veremos mais para frente quando ele envia os 70. Essa palavra passou a enviá-los poderia ser traduzida também como comissionar e traz a ideia de algo pessoal, como se Jesus tivesse ido um por um e chamando-os para enviá-los aos seus devidos destinos. Então ele chama os discípulos e começa a separá-los. Olha, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai para tal cidade, você vai para tal povoado, e assim os envia de 2 em 2. Jesus não deixa os discípulos sozinhos em sua jornada. Ele os convida sempre a andar com alguém do lado. Nos ensina muito sobre a unidade que devemos ter dentro da igreja. Isso fala de mútua cooperação, mútuo encorajamento, mútuo ensino e de credibilidade do testemunho. A igreja não é uma missão do pastor. A igreja é uma missão de todos. Estamos juntos para pregar o Evangelho. Todos nós servimos a um único Senhor, que é Jesus Cristo. Os ministérios de Pedro e João, lá em Atos 3 e 4, de Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, e de Paulo e Silas, lá em Atos 15, são exemplos disso. Eles sempre andavam juntos, como cooperadores uns dos outros e do Senhor. E por fim, diz que o versículo 7 diz que Deus deu autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus lhes dá autoridade sobre os demônios e é a primeira vez que isso acontece. Essa mesma autoridade foi nos dada também lá na Grande Comissão, lá em Mateus 28, 18 a 20. A nossa autoridade sobre os espíritos imundos não é só aos que estão possuídos, mas sobre aquelas pessoas que vivem debaixo do governo do mal. Ou seja, ao pregar o Evangelho, estamos fazendo com que Deus liberte-os do poder das trevas e transporte-os para o reino do seu Filho amado, como diz Colossenses 1:13. Então Deus nos dá esta autoridade sobre o governo do mal. Versículos de 8 a 9, vemos então sobre a simplicidade genuína. Versículo 8 a 9 diz assim: ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão,
nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Eles não deveriam levar nada para o caminho, deveriam confiar na provisão divina enquanto fazia a obra. Jesus estava lhes mostrando que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus queria que eles fossem adequadamente supridos, mas não ao ponto de cessarem de viver pela fé. Jesus alerta sobre o perigo da ostentação. Os mensageiros não deveriam ser temidos, nem invejados também. Eles não deveriam fazer da obra de Deus uma fonte de lucro. Eles deveriam levar nada exceto um bordão. O bordão servia para proteger dos perigos e os ajudar em longas jornadas. Também devemos estar sempre preparados para enfrentar o mal. Não deveriam levar nem pão, nem sacola e nem dinheiro. Não significa que devemos ser negligentes no preparo, como algumas missões fazem, de ir a um campo sem levar nem alimento. Mas significa que, ao cumprir a missão de Deus, Ele vai nos suprir em toda e qualquer necessidade. Não podemos confiar no nosso braço, mas confiar no poder do Senhor, que é o que diz o texto. Devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Devemos viver uma vida simples e uma simplicidade genuína. Quarto, a perseverança espiritual, de 10 a 11, que diz assim: E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. A perseverança espiritual. Quando vocês entrarem numa casa, significa que o ensino de Jesus aos seus discípulos é que eles não devem andar com pressa. Se alguém quer ouvir o evangelho, fique ali e explique até que a pessoa creia e depois ensine tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se você discipular uma pessoa para o resto da sua vida e ensiná-la tudo que Deus nos ensina, você já fez uma grande obra. Não saia apressado. Renuncie à sua agenda e se preocupe mais com as pessoas do que com as coisas. Então, quando você sair para evangelizar ou quando você sentar para conversar com alguém, fique um bom tempo conversando com ela, ou então volte várias vezes naquele mesmo lugar. Não ache que pregar evangelho é somente um evento da sua igreja que você prega em 5, 10 minutos no máximo, depois nunca mais volte. O evangelho é você entrar naquela casa e ficar até sair daquele lugar. Fique um bom tempo conversando com ela sobre o evangelho. No entanto, se em algum lugar não quiserem receber nem ouvir, onde houvesse rejeição, os apóstolos não deveriam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir adiante. Era preciso buscar portas abertas. Paulo orou por portas abertas, e onde elas se abriam, permanecia pregando, mas onde elas se fechavam, ele seguia adiante. Há pessoas que naquele momento não vão ouvir, pois elas estão cegas. Coloque essas pessoas diante de Deus e pregue o evangelho a outras pessoas. Ao saírem então da rejeição, Jesus diz que eles deveriam sacudir o pó dos pés. Sacudir a poeira dos pés era provavelmente um costume predominantemente na Judéia, como um sinal de execração, como um sinal de rejeição, e pretendia declarar que os habitantes do lugar estavam tão poluídos, tão sujos, que o próprio solo em que pisavam estava infectado. E dessa forma era um testemunho contra eles. João Calvino comenta o seguinte: essa terrível ameaça de punição contra os desprezadores do evangelho tinha a intenção de animar seus discípulos para que não fossem retardados pela
ingratidão do mundo. O que significa é que quando uma pessoa rejeitar o Evangelho, não devemos ficar tristes. Devemos continuar animados por estar pregando o Evangelho, porque o Evangelho também é a condenação. Pessoas também, ao receberem o Evangelho, também serão condenadas pelo Evangelho. Mas aqueles a quem Deus quiser salvar, elas serão então salvas. Devemos deixar bem claro que não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação aonde a palavra de Deus é rejeitada. E por fim, 5. Sucesso missional. Versículos 12 e versículo 13, que diz assim: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Sucesso missional. Perceba que há uma só mensagem. Todos os discípulos, todos os apóstolos e todos os seguidores de Jesus pregavam o mesmo evangelho de renúncia e arrependimento. Se você, quando pregar o evangelho, não fala sobre se arrepender, então você não prega o evangelho. Deus exige uma mudança. Ele quer que a gente deixe de adorar os nossos ídolos e nos volte para o verdadeiro Deus. Pregar o evangelho não é acrescentar algo na religião da pessoa. É tirar a falsa religião da mente dela e colocar a verdadeira religião. É colocar Deus, o verdadeiro Deus na vida dela. Por isso que Deus exige uma mudança. Quando pregamos o evangelho, nós falamos: se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas convicções, se arrependa daquilo que você cria, para que você possa crer no verdadeiro Deus. Também eles expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Eles continuavam fazendo aquilo que Jesus fazia, pelo poder de Cristo ali naquele momento. Deus havia dado este poder aos discípulos como um sinal, naquela época, de que o reino de Deus estava ali presente. Mas isso não significa que as pessoas só vão se converter se forem curadas, mas significa que Deus nos deu autoridade sobre o mal. Nós falaremos sobre isso um pouco mais nas aplicações. E por fim, diz que eles ungiam as pessoas com óleo. O óleo geralmente era usado para tratar feridas. Aqui possivelmente era usado como um símbolo que de fato aquela pessoa estava curada, não precisando então se purificar. Podemos então resumir tudo isso que nós aprendemos hoje com a seguinte frase: Jesus nos convoca e nos concede a autoridade para proclamar as boas novas de maneira simples, perseverante e com a certeza de sucesso. Jesus nos convoca e nos concede a autoridade para proclamar as boas novas de maneira simples, perseverante e com a certeza de sucesso. Vamos então fazer algumas aplicações. 4 aplicações para nós. Primeiramente, todos somos comissionados a pregar o Evangelho. Mateus 28, 18 a 20, deixa isso bem claro quando diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é quem nos dá a mensagem. Segundo, não precisamos pregar nada além do Evangelho. 1 Coríntios 15, 3 a 4, diz assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E 1 Coríntios 2:2 diz assim: Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este
crucificado. Perceba, Paulo deixa bem claro que ele não precisava pregar nada além do Evangelho. Muitas vezes nos atentamos em pregar tantas coisas superficiais que às vezes são importantes em outro momento, mas deixamos de pregar o verdadeiro Evangelho. Faça o seguinte, quando conversar com alguém, faça que nem Paulo, decidir nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A todo tempo, pregue apenas o Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro, devemos ser luz aos necessitados. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Perceba, nós também devemos ajudar as pessoas. Os discípulos ajudaram as pessoas expulsando demônios e as curando. Talvez nós não tenhamos o mesmo poder de cura deles, mas podemos curar aqueles que sofrem, os órfãos e as viúvas, as crianças carentes, as pessoas necessitadas, e ajudá-las em suas aflições. Devemos também ser luz para os necessitados. Isso faz parte também de pregar o Evangelho. E por fim, a quarta aplicação é que devemos lutar contra os demônios, Satanás e as trevas. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos lutando contra os demônios, contra Satanás e contra as trevas. Nós estamos tirando pessoas das trevas e trazendo para a maravilhosa luz, trazendo para o reino do seu Filho amado. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra principados e potestades. Por isso, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam do amor e da graça de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude como igreja, como povo santo do Senhor, a entender que nós fazemos parte da mesma missão dos discípulos, que é de pregar o Evangelho a toda a criatura. Meu Pai, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com coisas superficiais e deixamos de focar naquilo que é o mais importante, que é pregar o verdadeiro Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude durante o nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em todos os lugares, meu Pai, te peço que o Senhor nos ajude a sempre falar de Cristo às pessoas. O Senhor nos envia para todos os lugares, dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, da nossa escola, dentro do nosso emprego. Ali é um campo missionário que o Senhor está nos levando. E ali podemos anunciar a Cristo para que pessoas passem a adorar ao Senhor, se arrependam dos seus pecados. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a fazer parte desta missão que Cristo nos chamou, a viver de maneira simples também, para que o teu Evangelho seja melhor anunciado. Pedimos que o Senhor nos envie esta semana a pessoas para que a gente possa anunciar a Cristo a elas. É o que oramos, pedindo a sua graça durante essa semana, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai,
e o consolo do teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.